Hoje, especificamente, no nosso tema aqui, no nosso vídeo, eu gostaria de falar sobre uma pergunta que alguém me trouxe recentemente sobre se Barrabás também seria chamado de Jesus. Talvez nem todos saibam disso, mas algumas bíblias em português, se eu não me engano, a Nova Versão Internacional, a Nova Bíblia na Linguagem de Hoje e outras mais nos Estados Unidos, a Revised Standard Version e outras mais, trazem que aquele criminoso que foi solto durante a Páscoa por ocasião da condenação de Jesus, não se chamava apenas Barrabás, mas Jesus Barrabás. De modo que Jesus de Nazaré estava sendo apresentado diante da multidão junto de um xará, também chamado Jesus, mas Jesus Barrabás. Então teria Jesus de Nazaré e Jesus Barrabás. Mas nem todas as Bíblias trazem esse nome. Por que isso? Será que foi uma tentativa cristã de ocultar alguma coisa? Quais são os elementos básicos disso? Eu vou ler primeiro a tradução que eu tenho aqui, da Almeida, Nova Almeida Atualizada, tá bom? Eu vou ler Mateus capítulo 27, versículos 15 em diante. Diz assim: por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Bom, o texto é esse aqui. Aí alguém me fez uma pergunta esses dias aí, porque lançando mão da Bíblia em grego, do Novo Testamento grego, aqui publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, o texto grego traz um pouco diferente. Traz que o nome dele seria Barrabás Jesus. Esse texto grego aqui, ele tem uma parte aqui interlinear, que vocês podem ver, e o nome Barrabás é antecedido pelo nome Jesus. Em grego estaria dito assim, olha, katá, quer dizer, em cada, e eosten, em cada festa, eotei, costumava, hegemon, o administrador, o governador, apoliem, soltar, ená é ton orlo, para a multidão, soltar para a multidão, desmion, um prisioneiro, on eleuton, etelon, o que eles queriam, o que eles quisessem. Aí diz assim, eiron, tinham, porém, tote, então, desmion, prisioneiro, epismon, famoso, legomenon, chamado, Ieson Barraban, Jesus Barrabás. De fato está assim no grego. Então, por que as Bíblias não colocaram ali, por que suprimiram o nome Barrabás? E é lógico que nesse contexto, muita gente, lançando mão de um sensacionalismo contra a Bíblia, já querem criar toda uma teoria da conspiração, isso aqui prova que o texto não é histórico, etc, etc. Bom, vamos devagar. Além desse problema do nome Barrabás aqui, eu tenho aqui 3 dilemas para resolver. 3 dilemas, que são levantados geralmente por pessoas que querem negar a historicidade bíblica do relato. O primeiro problema é que quando você lê Mateus e Marcos, Lucas é duvidoso, mas Mateus e Marcos dão a entender que aquele era um costume romano. Mas quando você vai para João, dá a entender que era um costume judaico, esse de libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa, tá certo? Então o primeiro dilema é esse. Afinal de contas, quem está certo? Mateus e Marcos ou João? Lucas eu vou deixar em stand-by e vou explicar por que daqui a pouquinho. Porque Mateus e Marcos falam que era um costume romano. João fala que era um costume judaico, libertar alguém por ocasião da Páscoa. Qual das duas fontes está correta? Não podem ser ambas. O segundo dilema é com relação a esse detalhe, que no texto original de Mateus parece que o nome é Jesus Barrabás. Parece que o prisioneiro tem os 2 prisioneiros têm o mesmo prenome, Jesus Barrabás ou Jesus de Nazaré, Jesus cognominado Messias. E o terceiro problema é a questão da historicidade. Nós não temos fontes históricas, textuais, que comprovem que ou os judeus ou os romanos tinham esse tal costume
de soltar alguém por ocasião da festa da Páscoa. Quando você lê no Antigo Testamento, não há nada na literatura judaica, nas leis judaicas, na lei mosaica, que diz que na Páscoa alguém deveria ser solto. Não há isso. Você tem o ano do jubileu, que era o ano do perdão de pessoas que eram escravas e eram libertas, mas não é um paralelo exato. Aqui ele está falando do ano do jubileu, em que alguém se tornou escravo por dívida, ele teria sua dívida perdoada e seria libertado. Não tem nada a ver com o que está dito aqui. Aqui mostra o governador chegando diante da multidão por ocasião da Páscoa e falando, olha, conforme o costume eu tenho que soltar alguém, Barrabás ou Jesus. E nós não temos nada na literatura judaica que comprove esse costume de soltar alguém na Páscoa. Também não temos na literatura romana, nada que mostre na legislação romana, a antiga lex romana, o costume dos romanos, dos latinos também, de soltar um prisioneiro por ocasião de alguma festa religiosa. Então tem esses 3 problemas aqui. Primeiro, quem está certo, Mateus e Marcos ou João? Era um costume romano ou um costume judaico? Segundo, Barrabás se chamava Jesus Barrabás? E terceiro, qual a fundamentação histórica para a gente avaliar isso aqui? Bom, vamos devagar. Em primeiro lugar, com relação a esta aparente discrepância entre Mateus e Marcos e o Evangelho de João. Esse aqui, para mim, esse é o dilema mais fácil de responder ou resolver. Os 2 seguintes são mais complexos. Esse aqui, por que eu acho que é um dilema mais fácil? Porque, aparentemente, não há uma contradição aqui. Porque vamos a Mateus. Mateus diz assim, olha, Mateus capítulo 27, verso 15. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um prisioneiro conforme eles quisessem. Não diz aqui que era um costume do governador, do povo. Diz que o governador costumava. Nem fala aqui necessariamente se era uma legislação romana ou judaica. Diz que o governador tinha esse costume. Então, pode ser, no primeiro momento, que era um costume do próprio Pilatos, né? Quando a gente vai para Marcos, capítulo 15, verso 6, a mesma coisa. Você vê que também o texto não é claro em dizer que era um costume romano. Marcos 15, verso 6 diz, ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos a quem eles pedissem. Era costume, não diz de quem, tá certo? No verso 8 diz assim, vindo a multidão, começou a pedir a Pilatos que lhes fizesse como de costume. Mas você vê que, tanto em Mateus como em Marcos, o texto é vago. Como de costume. Costume de quem? Dos romanos? Dos judeus? De Pilatos? Não fala. Não fala. Só assim, conforme de costume. Pode ser uma iniciativa do próprio Pilatos e não uma legislação romana, um costume que Pilatos tinha e não está registrado em outros documentos. Agora, quando a gente vai para Lucas, por que eu pulei Lucas? Porque Lucas, quando fala Lucas 23, 17, e ele, Pilatos, era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Esse texto aqui não está nos melhores manuscritos. É uma interpolação tardia, foi algo acrescentado muito posteriormente. Tanto é que, em algumas Bíblias em português, o verso 17 está entre colchetes. Você pode ver aqui, olha, está entre colchetes, está vendo? Indicando que ele não faz parte dos melhores manuscritos. Então, por isso que Lucas não serve de referência aqui. Apenas Marcos e Mateus, que são dúbios. Fala que era um costume. Agora, quando a gente vai para o Evangelho de João, capítulo 19, aí João já é mais explícito. João, capítulo 19, ele é mais explícito em mencionar que o costume era judaico. Capítulo 18, versículo 39. Pilatos se dirige à população judaica e diz assim, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Então João parece dar a entender que era um costume mais dos judeus e que Pilatos estava apenas atendendo a um costume deles, tá bom? Mas esse primeiro ponto que para mim eu acho que é fácil de resolver. Não há necessariamente uma contradição entre João e Mateus e Marcos, tá bem? Acho que isso aqui ficou fácil. Agora, os outros 2 elementos, as 2 outras problemáticas, elas são mais complicadas. Eu vou começar pela questão textual. Quando a gente fala, e quando eu falo são complicadas, também não pega já assim, como taxativo, olha, está aqui no Novo Testamento grego, então estava lá. Calma, calma. Embora esse material aqui que me apresentaram, o Novo Testamento grego-português das edições
da Sociedade Bíblica do Brasil seja um material maravilhoso. A Sociedade Bíblica está de parabéns de publicar materiais como este, tá bom? Porque ajuda as pessoas a terem uma melhor noção do grego bíblico, palavras por palavras ali. Contudo, e o pessoal da Sociedade Bíblica sabe disso, e quem trabalha com hermenêutica bíblica também sabe disso, não é esse o tipo de material que nós usamos quando vamos tratar sobre a originalidade de um documento bíblico. Eu vou explicar a vocês por quê. Nós não temos o original de Mateus, nós temos cópias de cópias de cópias de cópias. Não só Mateus, mas como qualquer outro livro do Novo Testamento. Ao todo, hoje, são mais de 5.800 manuscritos catalogados em grego do Novo Testamento. São mais de 5.800 manuscritos catalogados, tá certo? De porções do Novo Testamento. Além disso, se eu incluir aí as versões mais antigas, latina, siríaca, copta e outras mais, juntamente com as citações dos pais da igreja, dos lecionários e dos fólios que nós temos, eu posso dizer que nós hoje temos uma biblioteca de mais de 42 mil manuscritos que servem de base para nós determinarmos o grego do Novo Testamento. Então, quando a gente vai fazer um trabalho mais acurado, mais técnico, nós não usamos um material como esse da Sociedade Bíblica do Brasil, tá bom? Nós usamos outro material. Nós usamos, se for uma questão de tradução, o The Greek New Testament, se for uma questão de exegese, o Nestlé Aland. Esses textos aqui que são textos técnicos do Novo Testamento, não aquele lá. Aquele é um texto para pessoas leigas ou que querem ter só um contato ali com o grego. Então, alguém que apresenta uma fonte dessa para falar que o assunto já está resolvido, ele não está sendo muito transparente, porque, olha bem, aqui que nós temos o texto grego que nós usamos de maneira técnica, sem tradução. E esse aqui embaixo é chamado de aparato crítico, que é como estão em todos os manuscritos, tá certo? Que hoje estão espalhados por várias bibliotecas ao redor do mundo. E, de fato, nos dois textos aqui aparecem isso que a gente chama de variante textual. O que é variante textual? É quando alguns manuscritos trazem o versículo de um jeito, outros trazem de outro. É como se um manuscrito trouxesse assim, e Jesus de Nazaré disse. Aí no outro texto, no outra cópia diz assim, e Jesus disse, faltou de Nazaré. Então quando eles colocam aqui, eles colocam esse de Nazaré, aparece nesse manuscrito. O Jesus omitindo de Nazaré aparece nesse manuscrito. E a gente faz todo um trabalho técnico, que não vai dar para eu esmiuçar para vocês aqui, que a gente chama de colação textual. É quando você pega um manuscrito, outro manuscrito, compara as famílias textuais, os arquétipos, a data do manuscrito, o que poderia ter sido uma interpolação, um acréscimo posterior ou não, etc. Tá bom? E aí você coloca os graus de certeza daquela leitura em A, B, C. E aqui chama a minha atenção que essa expressão aqui de Barrabás, ela está, Jesus Barrabás, ela está com o grau de leitura C. E se você olhar bem aqui, eu esqueci de sublinhar, mas eu acho que dá para ver, o nome Iesu aparece aqui entre colchetes. Vocês estão percebendo? Aparece entre colchetes aqui, ó. Aqui está escrito Barrabás, aqui está Jesus o Barrabás, mas está entre colchetes. Por quê? O comitê se dividiu com relação a isso aqui, porque essa expressão Jesus Barrabás aparece em apenas 2 versículos de Mateus, que seria Mateus capítulo 27, versículos 17 e 18, aparecem apenas nesses 2 textos, versículo 16 e 17, não aparece em nenhum dos outros evangelhos. Todos os manuscritos que nós temos do Evangelho de Marcos, nenhum manuscrito traz o nome de Barrabás como sendo Jesus Barrabás. Todos os manuscritos que temos, todas as cópias que temos do Evangelho de João, nenhuma delas traz Jesus Barrabás. Apenas algumas poucas cópias de Mateus trazem Jesus Barrabás. Quais seriam essas cópias? Bom, nós temos pelo menos 9 cópias de Mateus aqui, no aparato crítico aqui, mostra quais são as cópias. Eu até sublinhei aqui, tá bom? As que acrescentam Jesus Barrabás no verso 16 são apenas
3 manuscritos. O manuscrito Teta, o fólio 1 e o papiro 700. Só esses que acrescentam. E no verso 17 nós temos 9 manuscritos que acrescentam. Esses 9 manuscritos que acrescentam são todos posteriores ao século 9 depois de Cristo, tá certo? São todos posteriores ao século 9, então eles não têm, assim, não são manuscritos tão antigos assim. Agora, a bem da verdade, como eu falei com vocês, a situação não é tão simples de resolver. Eu tenho uma versão siríaca, datada do 4º ou 5º século, e também uma versão armênia e uma georgiana, que trazem essa variação. O que são versões antigas? São as primeiras traduções do Novo Testamento. Então, nessas 3 versões aqui, aparece essa variante. E Orígenes, que viveu no 3º século, ele também faz menção de conhecer essa variante textual, que ele nega. Orígenes dizia assim, olha, algumas cópias trazem aí o nome de Barrabás como sendo de Jesus, mas elas estão erradas. Então, o que eu posso, assim, ser muito honesto com vocês? É possível que no 3º século, na época de Orígenes, essa variante já fosse conhecida. A favor dessa variante, quais são os argumentos que alguém poderia apresentar? Que Orígenes já a conhecia, então havia manuscritos hoje perdidos do 3º século que tinham essa variante. Segunda coisa a favor dessa variante, ela aparece em versões primitivas do Novo Testamento, como a siríaca, a georgiana, que eu falei com vocês também, e a armênia. Terceiro, você tem alguns manuscritos minúsculos que apresentam essa variante textual. Então eu tenho esses argumentos a favor da possibilidade de que Barrabás também se chamasse Jesus e que estaria assim no Evangelho de Mateus. Contra esse entendimento, agora eu vou dar os argumentos contrários. Contrário a esse entendimento, nós temos alguns argumentos. Em primeiro lugar, os principais manuscritos de Mateus, como o Aleph, o Sinaítico, eles não trazem esta variação. Eles trazem apenas Barrabás e Jesus. Os manuscritos unciais, que são aqueles mais importantes, também não trazem essa variação textual. Ela está em manuscritos um pouco pobres e tardios. Segundo argumento contrário a este entendimento, quando você pega as famílias textuais, você nota que alguns manuscritos são oriundos de uma cópia que foi feita, que a gente chama de texto cesarense. Outra faz parte do texto alexandrino. Outro faz parte do texto bizantino. E a gente nota que essa variação ela está apenas num grupo de textos muito pequenos e de uma única família. Nas outras famílias textuais, o texto traz apenas Barrabás e Jesus, mostrando que realmente aquela incursão do nome Jesus antes de Barrabás parece ter sido uma coisa localizada, um erro de algum escriba. Um outro argumento que alguns dão contrário à inclusão do nome Barrabás antes de Jesus é o que está em Mateus capítulo 27, verso 20, que em Mateus capítulo 27, verso 20, que está no mesmo capítulo que aparece esse texto aqui, diz assim, olha, Mateus capítulo 27, versículo 20, eu vou ler para vocês aqui, olha, Mateus capítulo 27, versículo 20, vamos lá, Mateus 27, verso 20, diz assim, olha, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse Barrabás e condenassem Jesus à morte. Raciocine comigo. Quando a gente lê esse texto aqui, em todos os manuscritos de Mateus, todos, sem exceção, Barrabás é chamado apenas de Barrabás e não Jesus Barrabás. Ora, se Barrabás também se chamasse Jesus Barrabás e Jesus de Nazaré, era perigoso os sacerdotes pedirem ao povo que solicitassem a Pilatos Barrabás e não Jesus, porque se Barrabás também se chamasse Jesus, podia o povo ficar confuso. Seria mais sensato que o nome Jesus Barrabás também se repetisse aqui no verso 20. Como aparece no verso 16 e 17, tá certo? Se Barrabás, vou repetir o argumento, se Barrabás se chamasse Jesus Barrabás,
No verso 20, era prioritário que o nome dele também fosse colocado, para que o povo não confundisse. Ora, se os sacerdotes falam com o povo assim, olha, quando Pilatos perguntar quem deve soltar, gritem Barrabás e não Jesus, mas se Barrabás também se chamasse Jesus, isso ia ser confuso. Gritem Jesus Barrabás e não Jesus de Nazaré, porque aí fica claro que é Jesus Barrabás e não o outro Jesus. Colocar só Barrabás ou Jesus fica dúbio. Por que que o termo aparece antes e não é repetido aqui embaixo? Tá certo? O último argumento contrário à inclusão do nome Barrabás antes de Jesus é que nós não temos essa variação textual nos outros evangelhos, só em alguns manuscritos de Mateus. Bom, com base nesses elementos que eu levantei para você aqui, eu tenho que ser muito honesto em dizer o seguinte: nós temos argumentos para um lado, como eu apresentei, e temos argumentos para o outro. Eu, particularmente, tenho que ser transparente em dizer que é difícil bater o martelo final. É difícil bater o martelo final. Existe uma possibilidade de que, de fato, Barrabás tenha sido o nome que Mateus originalmente escreveu, Jesus Barrabás, melhor dizendo. Existe uma possibilidade que o nome de Barrabás seria Jesus Barrabás? Existe. Mas existe uma grande possibilidade também para que isso seja apenas um acréscimo feito posteriormente? Também existe, tá certo? Existe. Então, do ponto de vista textual, é complicado a gente bater o martelo. Por isso que o comitê de eruditos colocou o nome Jesus ou Barrabás entre colchetes e colocou isso aqui uma leitura de grau C, quer dizer, uma leitura muito correta que se possa fazer, tá bom? Então, isso aqui eu já deixei claro para vocês. Agora, com relação à historicidade disso, Rodrigo, porque por muito tempo alguns levantaram que esta forma de apresentar Jesus aqui, como não tem respaldo na literatura romana, nem na literatura judaica desse costume, isso seria apenas uma parábola. Então já vi entre os eruditos aí várias colocações. Primeiro, apresentaram uma ideia de que isso aqui seria como é que eu diria para vocês? Uma cópia de documentos babilônicos. Em 1910 isso aqui foi proposto, porque encontraram, por volta de 1910 ou 1918, se eu não me engano, encontraram um documento babilônico em que fala de Bel-Marduk, que Bel-Marduk foi em Assur que encontraram esse documento, que o Bel-Marduk era uma divindade dos babilônios, que ele foi aprisionado, levado ao cativeiro, mas depois ele foi levado para uma montanha, questionado, traspassado e finalmente morto, para depois ser ressuscitado. Aí alguns autores, principalmente alemães, falaram, tá vendo? Foi da Babilônia que os evangelistas copiaram esse mito. Hoje, mesmo daqueles autores mais liberais, que não acreditam muito na historicidade bíblica, não lançam mão desse tipo de comparação, porque ela é anacrônica. Ela é anacrônica e não faz sentido, tá bom? Mesmo John Dominic Crossan, por exemplo, não lança mais mão desse tipo de argumento. Há um outro argumento que alguns pegam. Eles colocam o seguinte, olha, Barrabás significa filho do pai. Bar, em aramaico, filho, Abás, pai, filho do pai. E Jesus também se diz o Filho de Deus. Então ali é uma parábola que o autor usou para falar de Barrabás como sendo o Filho de Deus por um lado e Jesus, o Filho de Deus por outro. E aí eles pegam que seria talvez uma forma de criar uma paródia, por exemplo, do dia da expiação. Porque no dia da expiação, para quem não sabe, seria uma vez por ano, o único dia em que o sacerdote entrava no lugar santíssimo, tá certo? No dia 10 do 7º mês. Nesse dia da expiação, o dia do Yom Kippur, como os judeus chamam, havia um costume de trazer 2 animais, 2 bodes, e sobre a cabeça de um bode, o sacerdote confessava os pecados, sobre a cabeça do outro também, e ele matava um bode, pegava o sangue desse bode e levava para o santuário. Mas o outro bode era poupado, ele não era morto, ele era apenas solto no deserto. Isso era o dia do Yom Kippur, dia da expiação
ali uma vez por ano entre os judeus. Então, alguns autores supõem que a morte de Jesus seria apenas uma paráfrase ou uma parábola desse dia da expiação antigo, onde você tem de novo dois Jesuses, o Jesus de Nazaré e o Jesus Barrabás, um Jesus filho de Deus, Messias, o outro filho do Pai, e que um Jesus seria o bode que foi morto e Barrabás o bode que foi solto, tá certo? E que ali seria uma forma de falar do dia da expiação. Só que isso também não procede na comparação. Por que razão? Em primeiro lugar, quando Pilatos lava as mãos ali no Evangelho de Mateus, ele fala que ele estava lavando as mãos para ser inocente do sangue daquele homem. É complicado comparar Barrabás a um sacerdote. Em segundo lugar, quando você vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 20, aqui eu não falei com vocês, né? No capítulo 20, fala que é inocente do sangue desse povo. Aí no verso 25, o povo responde assim, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Não era isso que acontecia no dia da expiação? Aquele bode emissário levava para longe do povo os pecados deles. E aqui o povo pede que o sangue daquele que foi sacrificado caísse sobre eles, não sobre o outro que ia embora. Então essa comparação com o dia da expiação, ela fica um pouco dúbia. É claro, eu tenho que admitir aqui também que alguém pode responder isso. Os evangelhos, às vezes, mostram um parâmetro, uma relação entre a vida de Jesus e eventos do Antigo Testamento. Mostram sim. Se você pegar o Evangelho de Mateus, por exemplo, ele narra o nascimento de Jesus muito semelhante ao nascimento de Moisés. Preste atenção no Evangelho de Mateus depois na sua Bíblia. Jesus nasce, um rei tirano tenta matar Jesus, e Jesus escapa da morte, mas outras crianças são mortas em Belém. Da mesma forma, Moisés nasce, Faraó tenta matar todas as crianças dos hebreus e mata várias, porém Moisés salva. Então Jesus escapa do massacre de Herodes, Moisés escapa do massacre de Faraó. Quando Moisés escapa do massacre de Faraó, Moisés vai ser criado justamente na corte egípcia, que ele vai se tornar um príncipe. Jesus também, quando escapa do massacre de Herodes, vai para o Egito com a Sagrada Família. Quando Moisés sai do Egito, em suas duas peregrinações, Moisés sai do Egito e vai para o deserto. Jesus também, em Mateus, assim que passa o episódio da ida para o Egito, da fuga para o Egito, Jesus é apresentado também no deserto. Moisés passa 2 períodos de 40 anos no deserto. Jesus passa um período de 40 dias no deserto. Quando Moisés estava no segundo período de 40 anos no deserto, ele sobe ao Monte Sinai e traz os 10 mandamentos. Jesus, depois de estar 40 dias no deserto, Mateus mostra no capítulo seguinte, Jesus subindo ao monte e trazendo as bem-aventuranças, que é uma releitura dos 10 mandamentos. É a mesma coisa, se você pode olhar. Isso é chamado de leitura midrástica ou midrash. Aí muitos críticos da Bíblia falam o seguinte, tá vendo? Aquilo tudo é lenda. Alguém foi inventando as historinhas de Jesus só para fazer Jesus parecer um segundo Moisés. Calma, não é por aí. Quem fala isso não entende o que é um midrash judaico. O midrash judaico não é criar uma lenda, pelo menos o midrash mais antigo, tá? Não estou falando daquele medieval. O midrash mais antigo não era criar uma lenda para tornar alguém figuradamente semelhante a alguém do passado. Não é assim. Eles trabalhavam com tipologia. E para criar uma tipologia, basta você pegar elementos de semelhança e elencá-los. Não precisa criar uma alegoria. Quer um exemplo? Muito bem. Eu vou inventar aqui um midrash entre Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler, tá bem? Napoleão Bonaparte não era francês. Hitler também não era alemão. Contudo, apesar de não ser francês, Napoleão Bonaparte comandou a França. Apesar de não ser alemão, Hitler comandou a Alemanha. Napoleão Bonaparte tinha um ódio tremendo dos judeus e os colocou em guetos, ali perto de Versalhes. Hitler também colocou os judeus em guetos, na Polônia, em vários lugares. Napoleão queria conquistar a Europa. Hitler queria conquistar a Europa. O principal inimigo de Napoleão foi a Inglaterra, com o bloqueio continental.
o principal inimigo de Hitler foi a Inglaterra, com Winston Churchill. Napoleão perdeu tremendamente as suas batalhas devido também ao frio da Sibéria. Hitler também perdeu as suas batalhas devido ao frio da Sibéria. Napoleão tinha uma relação mal resolvida com mulheres e você tem uma certa Josephine que entra em casamento com ele, um casamento muito questionável. Hitler também tinha uma relação mal resolvida com as mulheres e você tem Eva Braun que se casa com ele quando estavam no bunker numa relação muito questionável. Como você vê, há muitas semelhanças entre a vida de Napoleão Bonaparte e a vida de Hitler. Eu não precisei inventar nada aqui sobre Hitler para descobrir semelhança entre ambos. E se eu fosse fazer um midrash dos dois, eu poderia dizer que Hitler seria o novo Napoleão, Hitler no século XVIII, Hitler no século XX, Napoleão no século XVIII. Eu poderia dizer que Hitler seria o novo Napoleão do século XX. E eu não precisei inventar nada. Eu só selecionei as semelhanças entre a vida de Hitler e Napoleão para estabelecer uma comparação literária entre ambos. Ponto. Agora, se daqui a 2000 anos alguém achasse apenas essa minha comparação da vida de Hitler e Napoleão, muitos também iam dizer que eu estava inventando a vida de Hitler, que nada disso era verdade, porque é muito parecido com Napoleão para ser histórico, é coincidência demais. Não é. Você que conhece as narrações, as figuras históricas sabem que não é, que eu não inventei nada aqui. Isto que eu fiz agora entre Napoleão e Hitler, os autores do Novo Testamento fizeram entre Jesus e Moisés. Então você pode encontrar aqui e acolá uma forma irônica ou midrástica de um evangelista comparar algo da vida de Jesus com algo do Novo Testamento para mostrar como é que os judeus estavam rejeitando aquela promessa. Por exemplo, quando João mostra João Batista apontando para Jesus e falando eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o evangelista não precisou inventar aquilo. João estava apenas reconhecendo nele o Messias e a figura emblemática de todos os cordeiros que foram sacrificados. Só isso. Então pode até ser que Mateus tenha colocado aqui, quando põe o povo pedindo que caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse justo, Mateus pode até de maneira irônica ter feito uma leitura ao reverso do dia da expiação, enquanto o sangue caía na vítima que era degolada e os pecados eram levados pelo bode no deserto, aqui o pecado eles pedem que caia sobre eles. Pode até ser, mas isto não tira a historicidade do relato, tá bom? Agora, eu também tenho que admitir que nós não temos na literatura afora assim, uma comprovação exata que me dê uma fonte extra-bíblica desse costume de soltar um preso na Páscoa. Mas eu encontrei aqui duas fontes que não são conclusivas, mas elas servem assim de parâmetro aproximado. Uma dessas fontes aqui é o Mishnah, a Mishnah dos judeus, e na verdade não fui eu que encontrei aqui, foi Chavel, um autor que escreveu um artigo muito interessante no Journal of Biblical Literature. E ele percebeu que na Mishnah, no Pishachim, ou Psachim 91a, tem algumas cláusulas ali de pessoas que não poderiam participar da Páscoa. E nessa Mishnah está escrito o seguinte, veja bem, eu vou ler aqui para vocês, eu tenho aqui um pedacinho, olha, diz assim, olha, para uma pessoa de luto, para alguém que esteja removendo um monturo que desmoronou sobre alguém, e igualmente para alguém que recebeu a promessa de indulto de soltura, para o inválido e para o idoso que só consegue comer uma azeitona, alguém deve oferecer um sacrifício. Contudo, nesses casos, não se deve sacrificar só para eles, a fim de que não contamine o sacrifício da Páscoa. Esse texto da Mishnah está falando o seguinte, de pessoas que não poderiam participar da Páscoa por algum impedimento. Alguns por um impedimento físico, um idoso que não poderia ir até lá, ou algum prisioneiro que recebeu a promessa de ser solto na Páscoa. Não deveria fazer um sacrifício só para eles, tá certo? Mas alguém deveria fazer um sacrifício no lugar deles e comer por eles. É isso aqui que está dito. Então, veja bem, um idoso que não pode ir a Jerusalém participar da Páscoa, do Cordeiro Pascal, alguém come no lugar dele. Ou alguém que recebeu a promessa de que seria solto na Páscoa. Ele não teve tempo de se purificar para a Páscoa, porque você tinha que se purificar para participar do Cordeiro Pascal.
aquela pessoa, ele não se purificou porque ele estava preso. Então nós vamos tirar dele a oportunidade de participar da Páscoa? Não, nesse caso alguém come no lugar dele. É isso. Por que eu sei que é um costume judaico? Porque se fosse um costume pagão, o pagão não participa da Páscoa, só quem é circuncidado. Não tem por que eles estabelecerem, olha, aquele que recebeu a promessa de ser solto na Páscoa. Tem que ser um judeu que recebeu a promessa de ser solto na Páscoa. Promessa dada talvez por uma autoridade judaica ou uma autoridade pagã. Tanto é que o rabino Jonathan, no 3º século, fala a respeito desse regulamento da Mishnah, tá bom? E ele explica justamente isso aqui, olha, ele fala assim, olha, os sábios interpretavam esta Mishnah somente em referência a uma prisão pagã, ou seja, um judeu que estava preso numa prisão pagã. Mas se o cárcere é israelita, alguém deve fazer o sacrifício em separado, já que lhe foi prometido que ele será sem dúvida libertado, como está escrito, o remanescente de Israel não praticará iniquidade. Ou seja, o rabino Jonathan, explicando esse texto da Mishnah, falou o seguinte, olha, esse texto aludia a um judeu que estava preso numa prisão pagã. Na prisão pagã, ele não teve oportunidade de se purificar para a Páscoa. Então, se um pagão prometeu soltá-lo na Páscoa, ele vai ser solto, mas ele não teve tempo de se purificar. Então, nesse caso, alguém come a Páscoa no lugar dele. Mas se o prisioneiro estiver numa prisão israelita e foi prometido que ele seria solto na Páscoa, então ele teve tempo de se purificar. Então, eu tenho pelo menos um aceno indireto na Mishnah da historicidade desse costume. E um outro que eu tenho aqui também, agora pagão, foi um texto que Deisman, que publicou, um texto que fala de Septímio Vegeto, governador do Egito, que se dirigiu a um certo Fobião, que havia sido julgado por ele em um procedimento legal, no qual fora julgado de manter um dos seus supostos devedores em cárcere privado. Aí, olha a fala do governador para o condenado. Ele diz assim, abro aspas, você mereceria ser flagelado por prender um homem decente e sua esposa, mas eu entrego você à multidão e assim lhe demonstrarei a minha grande misericórdia. Olha então a proposta. Você mereceria ser flagelado, mas eu, por misericórdia, vou entregar você à multidão. É meio dúbio o texto, mas ele dá possibilidade para 2 interpretações. Letra A. Eu vou deixar que a multidão julgue você. Se eu devo soltar ou condenar você, vou te dar uma chance. Ou, letra B. Você mereceria ser flagelado, mas eu vou entregar você à multidão, quer dizer, eu vou soltar você no meio da multidão, não é? E eu vou demonstrar a minha misericórdia para você. Tanto esse texto publicado por Deisman sobre esse costume desse governador lá do Egito, como o texto da Mishnah, eles não são uma comprovação clara que me dê um respaldo histórico para esse costume aqui da Páscoa, mas eles pelo menos acenam para essa possibilidade. E eu espero com isso ter esclarecido esse problema, mesmo admitindo aqui a dificuldade de me posicionar assim taxativamente com relação à variante se Barrabás também se chamava Jesus ou não. Agora, concluindo, pessoal, vou ser muito honesto com vocês. Em que altera a minha fé se Barrabás também se chamasse Jesus? Em nada. Jesus, ou Yeshua, era um nome muito comum ali no judaísmo. Lá no Museu de Israel, nós temos vários ossários com o nome de Jesus, inclusive um chamado Yeshua Bar Yosef, Jesus, filho de José. Então, é muito comum. Fazer um trocadilho entre Barrabás e Jesus é complicado, primeiro porque alguns linguistas acreditam que, embora para mim eu não sou muito concorde com isso, mas alguns acreditam que Barrabás pode ser Barramban, filho do rabino ou filho do mestre, e não filho do pai. Mas ainda que eu possa falar Barrabás, filho do pai em aramaico, Jesus, quando é chamado de filho de Deus, jamais se usa a forma Bar. Eles sempre usam a forma grega, Ben, nunca Bar. De novo eu volto àquela tecla. Ainda que o outro condenado também se chamasse Jesus, qual o problema histórico? Jesus era um nome comum. Se você colocar no Google Rodrigo Silva, você vai ver até um jogador de futebol chamado Rodrigo Silva, e eu nunca fui bom com futebol, tá certo? Tem até um Rodrigo Silva, jogador de futebol famoso aí. Lá em Minas tem uma cidade
perto de Ouro Preto, chamada Rodrigo Silva. Vários amigos já mandaram para mim letreiro de cidade em São Paulo e no Rio de Janeiro, de ruas em São Paulo e Rio de Janeiro, chamado Rua Rodrigo Silva. Uma até assim, Rua Doutor Rodrigo Silva. Então, assim, tem muitos Rodrigo Silvas. Por que não poderia ter muitos Jesuses ali no Novo Testamento, sendo um nome comum naquele tempo? Tá certo? Então, agora alguém levantou toda uma celeuma, nossa, estão escondendo, não. Como eu falei, também não posso afirmar que o nome de Barrabás era Jesus Barrabás. Como eu falei, há argumentos pró e contra. E para mim, na neutralidade, tanto faz se Barrabás chamava Jesus ou não, não faz diferença. Também apresentei para vocês que a aparente contradição entre Mateus e Marcos e João ela é fictícia, porque Mateus e Marcos falam do costume, mas eles não esclarecem necessariamente que era um costume romano. João fala que parece ser um costume judeu. E se for um costume judeu, eu tenho aqui pelo menos um aceno na Mishnah de que havia pessoas que recebiam a promessa de serem soltos na Páscoa. Por fim, a história antiga é uma coxa de retalhos, é um quebra-cabeça que muitas peças estão faltando. Então não é só com a Bíblia que eu tenho essa dificuldade de levantar um quadro completo. É com qualquer história da antiguidade, seja a história egípcia, grega, romana, etrusca, não importa. Nós às vezes ficamos um pouco no escuro pela falta de evidências que nos permitam falar A ou B em relação a alguma coisa. Porém, como eu disse, nada disso abala minha fé. O que importa é que Jesus foi morto, condenado, crucificado por minha causa e ressuscitou ao terceiro dia para a glória de Deus o Pai. Que Deus abençoe você, um grande abraço